Olá, professor Ricardo Alencar. Vamos para a terceira aula do curso de Vetores e Geometria Analítica. E hoje a gente vai começar falando um pouco da representação cartesiana. Então, a gente, nas aulas passadas, começou a falar de vetor e desse nosso segmento de reta orientado. Então, vamos ter aqui um exemplo. Aqui, ó. Seja V um vetor representado pelo segmento orientado a B, onde A e B são pontos no plano cartesiano R2, mas também vamos deixar aqui logo claro que existe no R3, tá bom? Ou seja, representação onde eu tenho aqui o Z, aqui pode ser o X ou o Y, normalmente fica assim, tá? Mas não necessariamente fica assim, pode ter rotação. Então, esse aqui é no R3, no R2 vai ser esse. Esse aqui é no nosso R2, tá? O que significa R2? É que ele tem aqui o Y e aqui o X, que é o que a gente está mais habituado a estudar. E aí, o vetor V, tá aqui o vetor V, ele tem pontos A, YA, XA, YA, e tem pontos XB, YB, tá aqui, tá? Então, esse vetor V aqui assim, ele, por exemplo, ele pode ser equivalente, a gente já viu isso, né? Equivalente a esse vetor aqui, ó, origem 0,0 e ponto que chamam aqui de pelinha, e aqui é o Y. Esse vetor OP, ele é equivalente ao vetor V, mas a posição no espaço é diferente. O vetor V tem essa posição. Essa posição pode ser, por exemplo, né, o que é o vetor V? Ele vai ter a posição que vai ser a diferença entre XA e XB e YB e YA, tá bom? Então esse vetor V, ele vai ser XB menos XA para o X, YB menos YA para o Y. Então o vetor V vai ser essa diferença em X e a diferença em Y. Tá? Isso no R2. No R3 eu vou ter XYZ, tá bom? Então guarda essa informação, a gente vai trabalhar isso melhor em outras aulas. Eu só quero que você tenha essa definição inicial, tá? Então, represente o vetor V no gráfico, para isso marque o ponto 3 e 4 e trace o vetor de origem 0, 0. Nesse caso, eu tenho um ponto aqui 0, 0, né? X0 e Y0 está aqui, ó. Sempre o X aqui, o Y aqui nesse par ordenado, e aqui outro X e outro Y. Então, para o nosso vetor, esse é o XA, esse é o YA, esse é o XB, esse é o YB. Por comodidade, a gente normalmente representa os vetores com a origem no ponto 0, 0, mas não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Então, olha só, o ponto 3 e 4, x é 3, aqui, y4, aqui. Então, tá aqui, ó. É esse ponto aqui. Então, o nosso vetor, ele vai sair daqui e vem para cá. Esse é o nosso segmento oriental. Existem outros vetores equivalentes? Sim. Por exemplo, aqui pode ser o nosso vetor V e aqui nosso vetor U, tá? Ele está em posição 4, 6, né? Então, ó, U, ele é formado pelo ponto, aqui nós temos 0, 0, eu vou chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B, tá bom? Então, o ponto A, ele vai estar posicionado aqui em 4 e 6, por enquanto ainda não é o vetor, é só o ponto A, e o ponto B está posicionado aqui entre 7 e 10, 7 e 10. Agora, o vetor U, ele vai ser 7 menos 4 no X, e 10 menos 6 no Y. Ou seja, o vetor U é igual a 3 e 4. Repara, olha, 3 e 4, quem é o nosso vetor V? 3 e 4. Eles são equivalentes? São equivalentes. Estão na mesma posição no espaço? Não. Mas são equivalentes, tá bom? A gente não usa muito isso, mas lembra que vetor tem essa ideia de transportar. Você transporta, né? Você transporta para
outras posições no espaço, tá? Então a gente vai trabalhando isso ao longo das nossas aulas. Bom, o foco da aula de hoje é mostrar o produto de um vetor por um escalar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui um exemplo em que eu tenho lá, eu pego o mesmo vetor v e multiplico por um escalar 2. O que vai acontecer com aquele vetor? Ó, lembrando que v é definido como sendo o vetor saindo da origem e vai até os pontos 3 e 4, né? Então, lembrando aqui a representação, 3 e 4 está aqui, ó. Então, é daqui até aqui, tá? E o que seria o vetor 2v? Seria o dobro desse vetor. Seria o dobro, então, duas vezes. Então, seria até aqui assim, ó. Então, esse vetor v é esse vetorzão aqui. 2v, melhor dizendo, né? É esse vetorzão aqui. E aqui nós temos o vetor v. Então, esse é o 2v. Ele está na mesma direção e sentido do vetor v, só que o dobro, não é isso? Então, o que seria esse 2v? Esse 2v seria um vetor também na origem, só que aqui ficaria 6 e 8, tá? Porque é o dobro de 3 e o dobro de 8. E o 3v? O 3v seria 9 e 12. E o menos 2v? O menos 2v. Como é que seria o menos 2v? Seria menos 3 e menos 4. Então, ele estaria para cá, tá bom? Estaria para cá. Esse seria o menos 2v. Na mesma direção, mas no sentido contrário. Certo? Então, é isso que eu quero que você entenda nesse momento, a multiplicação por um escalar. Beleza. Então, a multiplicação de um vetor, tá? Por um escalar, a multiplicação de um vetor, aí pode ser o vetor A, pode ser o vetor V, pode ser o vetor U, pode ser o vetor O, P, tá? Todos são vetores, são formas de representar vetor. O módulo do novo vetor é o que resulta da multiplicação do módulo de x pelo módulo de A. O que significa isso? É que se esse vetor ele tem uma intensidade, o 2v, a intensidade é o dobro. A quantidade, né, o número associado é o dobro. A direção do novo vetor é a mesma. O sentido é o mesmo de A se o escalar for positivo, o número escalar real for positivo, ou ele pode ser o sentido oposto se o escalar for negativo. Então, foi isso que a gente falou agora e fez, tá? Então, se esse escalar aqui for positivo, é no mesmo sentido. Se for negativo, é no sentido oposto. Ok? Então, a multiplicação do escalar tem essas representações aqui. Ó. Por exemplo, o 2u é o dobro da intensidade do módulo na mesma direção e sentido. O menos 2u é o dobro do módulo, mas em direção contrária. E meio divide na metade. Tá? Ó. V, 2v, menos 3v, sentido contrário, só que o módulo 3 vezes maior, né? Então, isso aqui eu tenho o tamanho v, aqui eu tenho 2v, e aqui eu tenho 3v. E meio de v é a metade. Algumas coisas mais interessantes também que a gente pode tirar daí. Dado um vetor v em um escalar, a escalar é lambda, alfa, azinho, bzinho, tem várias representações, tá? K, muito comum mostrar o K. Podemos realizar a multiplicação de lambda e v, então, aquele nosso vzinho aqui, né? Obtendo o vetor lambda v. Definido do seguinte modo: se o vetor v é nulo ou o escalar é zero, então lambda v também vai ser o vetor nulo, tá? Então, só para a gente marcar aqui, ó, não é o zero, né? É o vetor nulo. Lembra o que é vetor nulo? O vetor nulo é o vetor cujo módulo vale zero. Se lambda é maior que zero, então o produto lambda v é o vetor com mesmo sentido, mesma direção, e o comprimento, ou seja, o módulo, ou seja, a norma, tá? Lembra? Tudo são sinônimos, tá? Lembra disso, porque você vai ler em livros diferentes, né? Cada livro vai ter uma simbologia e uma palavra diferente, você não pode se confundir por causa disso. Entenda o conceito, tá? Então, se ele é maior que zero, mesma direção, mesmo sentido, e o módulo é o produto dos módulos. Olha só que interessante. O real,
a gente normalmente coloca só uma barra e quando é vetor, a gente coloca 2 barras. Se o lambda for menor que 0, então o lambda, ou seja, negativo, então vai ter a mesma direção, só que o sentido vai ser oposto. Olha aqui, ó, sentido oposto. Sentido oposto, tá? Ao vetor v. E o comprimento também é o módulo, né, do escalar, do real e do vetor, certo? Como eu disse, eu estou usando a palavra escalar para designar o número real, em contraposição a vetor, né? A operação definida, então, aqui é a multiplicação de um vetor por um escalar, por um número real, certo? Não confundir, isso a gente vai ver lá na frente, o produto escalar. Então, a gente vai aprender sobre o que é esse produto escalar e como ele é utilizado, por exemplo, em ciências como a física, engenharia e outras. Bom, algumas propriedades interessantes. O produto, olha como já muda, ó, alfa, né? O que é isso aqui? É o nosso número real, é o escalar. Ele é distributivo. Então, numa multiplicação dessa, eu distribuo alfa pelos vetores u e v, sendo que alfa é real e todos os vetores, nesse caso aqui, pode ser em... lembra do que é V3? É quando eu represento o vetor em 3 dimensões, mas também pode ser o V2, né? Representando em 2 dimensões. Por exemplo, aqui eu estou representando em 2 dimensões, certo? Então, olha só. U está aqui, ó. V está aqui. O que é quando eu produzo... Aí o U mais V, a gente vai ver isso na aula seguinte, é esse vetor aqui, tá? Esse é o U mais V. Olha o que acontece com quando eu multiplico U por alfa e V por alfa. Então, aumenta também alfa, U mais V, tá? Então, esse vetorzão aqui agora, esse grandão aqui, ó, ele é o alfa, U mais V, quando alfa maior que 0. Quando alfa for menor que 0, aí o que acontece com a direção e sentido? Fica o inverso, tá? Outra coisa, se eu tiver a soma de 2 reais aqui multiplicando pelo vetor, isso também vai ser distributivo, né? Então fica alfa V, beta V, certo? Alfa e beta sendo real, e o vetor V pode ser no V3, pode ser no V2, ou qualquer... Na verdade, pode ser no Vn, tá? Que aí você pode ter N dimensões, não só 3 ou 2. Identidade. 1 vezes o vetor V é o próprio vetor V. Comutatividade. Alfa vezes beta V pode ser alfa beta, pode ser beta vezes alfa V, é o mesmo valor, são iguais. Beleza? Propriedades. Às vezes as propriedades a gente enuncia, mas não necessariamente a gente se preocupa lá na frente com ela, apesar de estar usando frequentemente. Eu só quero que você entenda que existe, que é definido nos espaços vetoriais, que aí seria uma coisa mais específica para trabalhar, né? O que é um espaço vetorial, mas no mundo dos vetores, podemos simplificar a palavra, no mundo dos vetores são definidos essas propriedade de distributividade, de comutatividade, tá? Então, só para você saber que está ok, está tranquilo. Se alfa pertence aos reais e V a V3, com alfa diferente de 0, então V, o vetor de fração aqui, né, dividido por alfa, significa 1 vezes alfa V. Tá bom? Só para você saber que é isso que existe. Então, as 4 propriedades da adição e as 4 propriedades da multiplicação de um número por um vetor V, no caso aqui no V3, né, em 3 dimensões, o que se chama de uma estrutura de espaço vetorial. O nome espaço vetorial se inspira naturalmente nos vetores e que pode ser entendido como espaço cujo comportamento algébrico é idêntico ao do espaço V3. Tá? Isso é uma finesse matemática aqui para você saber que isso existe. E nós temos as propriedades da adição e as propriedades da multiplicação, tá? Os espaços vetoriais normalmente se estuda na disciplina álgebra linear, que não vai ser o nosso foco, por isso que a gente está só falando rapidamente sobre isso. Bom, as regras de sinais aqui. Menos alfa pode ser menos alfa V. Lembra aqui que menos alfa não pode ser menos 1 vezes alfa? Então aqui pode ser menos 1 que multiplica alfa V. Tá?
alfa que multiplica menos v pode ser menos alfa v. Alfa que multiplica menos alfa que multiplica menos v é o alfa v, né? Produto negativo pelo positivo pode dar negativo, do positivo vezes o negativo, dá negativo, do negativo vezes o negativo, dá positivo, e do positivo vezes o positivo, evidentemente, alfa v, tranquilo, certo? Sempre lembrando que esse alfa, nosso alfa aqui, ele é o real, e aqui está no V3 ou no V2. Olha, lembrando, esse alfa aqui a gente vê como lambda, a gente vê como K, tudo bem? Não se preocupe se tiver uma letrinha diferente. Às vezes até um Azinho, tá? Um Bzinho. Normalmente tem essas simbologias. Bom, vamos fazer aqui uma operação com esses vetores. Lembrando que isso aqui, olha, são números reais e que esses daqui são vetores. Então, resolva a equação na incógnita. Eu quero saber x. Quanto é que vale x? Olha só. Parecidíssimo como qualquer sistema linear. A diferença, como ele obedece aqui às propriedades da adição e da multiplicação, a gente vai resolver a partir dessa ideia da multiplicação e da divisão. Então, deixa eu repetir aqui. Igual. Só que a gente vai fazer um pouquinho que talvez você não esteja acostumado a ver, que é usando todas as regras de uma resolução de equação. Às vezes o pessoal pula, mas é importante a gente entender. Olha só, primeira coisa, distributividade de um número real pelos vetores, certo? Então vamos repetir tudo aqui, ó. 2x menos 3u igual, aí distribui 10x mais 10v, certo? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer achar o valor desse vetor x aqui que está em incógnita. Como é que a gente resolve isso? Ora, a gente vai subtrair dos dois lados o valor de 10x. Tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2x menos 3u menos 10x igual a 10x mais 10v menos 10x. Por quê? Porque quando eu subtraio aqui, eu posso usar a comutatividade aqui, esse 10x menos 10x vai dar zero. Vai sobrar só o... aqui é mais 10v. Tá? E aqui vai ser, ó, 2 menos 10. Como isso aqui é distributivo, então eu posso colocar aqui, ó, 2 menos 10 x menos 3u. Claro que aqui eu estou um pouco mais lento do que normalmente você está acostumado a ver, mas é porque eu quero que você veja pelo menos um pouco a atuação das propriedades, tá? Porque elas foram definidas anteriormente. 2 menos 10 menos 8. Menos 8x menos 3u. Aí eu vou logo aproveitar e vou fazer o mesmo processo aqui. Ó. Vou somar dos dois lados mais 3u para que aqui dê zero, né? Evidentemente aqui dá zero, já que eles são inversos, né? Simétricos. E aí vai dar zero, tá? E aqui vai ficar, olha, propriedade, menos 8x, tá? Isso é igual a 10v mais 3u, ou 3u mais 10v. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por 8. Então vai ficar menos 8x menos 8x dividido por 8 igual a 10v dividido por 8 mais 3u dividido por 8. Eu poderia até multiplicar logo, dividir por menos 8 aqui para ficar logo positivo, mas eu quero mostrar a identidade aqui. Então fica menos 8 dividido por 8 dá menos 1x. Isso é igual a, dá para simplificar aqui, né? Por 2, 5 quartos de vetor v, mais 3 oitavos do vetor u, certo? Que é 4. Bom, aí, olha, para tirar esse valor aqui, eu vou multiplicar pelo
menos 1. Por quê? Menos 1 vezes menos 1, né? Então, menos 1 que vai multiplicar menos 1 e o vetor x. Isso é igual a menos 1 que vai multiplicar 5 quartos, o v. Porque isso aqui é distributivo, lembra, né? Tudo distributivo. Mais, aqui, menos 1 que vai multiplicar o quê? 3 oitavos de u, tá? Deixa eu limpar um pouco, né? Tá meio confuso. Aqui, ok. Então, vamos pegar aqui assim. Aqui é 5 quartos. Ai, queria ajeitar, piorei. E aqui vai ficar menos 1, certo? Bom, agora o que você vai fazer? Olha só, menos 1 vezes menos 1 dá 1, vai ser x. Menos 1 vezes 5 quartos dá menos 5 quartos v. Menos 1 vezes 3 oitavos dá menos 3 oitavos, com mais aqui também continua menos 3 oitavos de u. Como isso aqui é identidade, 1 vezes x é o próprio x. Vai ficar menos 5 quartos v menos 3 oitavos u. Então, essa aqui é a resolução para achar a incógnita nessa equação. Isso só é possível porque as propriedades da adição e da multiplicação são preservadas nessa situação aqui com o vetor, tá bom? Aqui, é claro, eu mostrei muito mais passagens, e aí tem mais ainda, só que eu fui pulando algumas aqui, mas você já vê que tem muita coisa. Na matemática é isso, você tem as propriedades, só pode operar a partir delas. Vamos adiante. Olha só, resolver o sistema x e y dessas incógnitas aqui. Então, x e y igual a x mais 2y igual a u, 3x menos y igual a 2u mais v. Então, eu tenho que resolver o x e o y em função de u e v. Quanto é que vale cada um, né? Então, olha só. Como é que se resolve isso? Igualzinho a gente resolve um sistema normal. Por quê? Porque as propriedades da adição e as propriedades da multiplicação são idênticas nesse espaço vetorial. Multiplicação. Tá? Então, para resolver aqui, por exemplo, eu posso multiplicar isso aqui por 2. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Senão a aula fica muito longa. Então, fica 2 vezes 3 dá 6x menos 2y igual a 4u mais v. Então, olha só, 6x menos 2y igual a 4u mais v. Eu chamo isso aqui de 1 e eu chamo isso aqui de 2. Se eu pegar e adicionar 1 mais 2, o que é que vai acontecer? Ó, x mais 6x dá quanto? 7x. Mais 2y menos y dá quanto? 0, né? 0. Y. U mais 4u dá quanto? 5u. E v. Mais v repete. Tá? Então, 7x igual a 5u. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Ó. Por que isso está acontecendo? Tá? Vamos usar a propriedade. Olha só. 0 vezes y vai dar que vetor? Vetor nulo. Vai dar o vetor nulo. E aqui a gente repete. 5u mais v. Pela propriedade lá do elemento neutro. O que é que nós temos aqui? 7x mais o vetor nulo é o próprio 7x. Até eu pulei esse pedaço. Claro, na verdade, eu estou pulando um monte de passo, mas ficaria muito enfadonho mostrar passo por passo matemático o que está acontecendo, tá? Então, aqui para resolver o valor de x, eu divido, né, por 7. Então, vai ficar 7x dividido por 7 dá x, aqui. E nos outros, 5u dividido por 7 dá 5 sétimos de u. E v dividido por 7 dá 1 sétimo de v. Então, esse aqui quem é? É o nosso x. Para achar o valor do y, por exemplo, aqui, vou pegar essa aqui, ó, essa expressão aqui. Então, x mais 2y igual a u. Tá? Vou substituir o valor do x aqui. Vai ficar 5u, 5 sétimos de u, melhor dizendo, mais 1 sétimo de v, mais 2y
2y igual a... Para tirar essa galerinha daqui, o que eu faço? Eu subtraio os dois lados de 5/7 de u. Deixa eu mudar aqui a cor para não ficar um negócio... Ó, eu subtraio deste lado, aí por isso que eu estou falando que eu vou fazer mais rápido, e deste lado 5/7 de u, e subtraio deste lado 1/7 de v, e deste lado 1/7 de v, tá? Então isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, sobra só quem? 2y igual a... Aí aqui vai ser uma soma de fração, né? A MMC dá 7, 7 vezes 1/7 menos 5, 2. Então dá 2/7 de u menos 1/7 de v. Para tirar o valor do 2 aqui, o que eu faço? Divido toda a expressão por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1y por identidade é o próprio y. Tá? Então ó, ficaria 1y, que é o próprio y. Tá? Essa é a propriedade que a gente está usando. Então dá o próprio y. Aqui vai dar 2/7 dividido por 2, fica 2 dividido por 2 dá 1, então dá 1/7 de u. E aqui dá menos 1 sobre... Aí, ó, 1/7 dividido por 2 dá 1/14 de v. Então esse é o valor do vetor y. Está aqui o valor do vetor x e aqui o valor do vetor y. Então, usando aqui nossas propriedades. É isso que garante eu conseguir fazer essas operações. Certo? É isso que garante eu conseguir fazer as operações. Certo? Vamos para a próxima. Continuando, então, a gente vai falar aqui de um vetor muito importante, que é o vetor unitário. E ele tem até um nomezinho especial. O nome desse vetor é chamado versor. Tá? Então, o que é o vetor? Você tem o vetor v, certo? O vetor v, se eu multiplicar pelo inverso do módulo desse vetor, ou seja, dividir esse vetor pelo seu módulo, a gente tem o chamado versor, que normalmente é representado com um acento circunflexo. Tá? Então, quando tem um acento circunflexo, normalmente a gente chama isso de versor, porque é um vetor unitário na direção do vetor v. Lembrando que quando a gente multiplica ou divide por um número real, um escalar, mantém a mesma direção. Se for positivo, fica no mesmo sentido. Se for negativo, fica no sentido contrário. Como aqui é o módulo, é a norma, então fica no mesmo sentido. É o versor. É um vetor unitário na mesma direção e sentido que o vetor v. Certo? Bom, então um termo que usaremos é também o vetor direcional ou vetor diretor. Muito frequentemente, a gente está interessado apenas na direção de um vetor e não no seu tamanho. Por exemplo, como veremos em alguma situação posterior, a reta é completamente determinada por um ponto P e um vetor V. É uma forma de você determinar uma reta, tá? De modo vetorial. Nesse caso, o tamanho de V não é importante, mas basicamente a sua direção e o seu sentido, quando a gente multiplica livremente pelo escalar. E se esse escalar for o inverso do seu módulo, ou seja, o inverso da sua norma, nós temos se eu pegar isso e multiplicar por V, eu vou ter o versor V. Legal? Então, casos particulares de vetores, que cada vetor V, diferente do vetor nulo, é possível associar dois vetores paralelos a V. O vetor unitário e o vetor com o mesmo sentido, tá? Esse vetor ele é positivo porque está em módulo, tá? Que é chamado de versor. Ou um vetor com o sentido contrário, tá? A gente chama isso de antiparalelo. Esse aqui a gente chama de paralelo, tá? E esse aqui é o antiparalelo porque está no sentido contrário. Na mesma direção, mas no sentido contrário. Por exemplo, se eu tenho um vetor cujo módulo vale 5, o vetor de V é o vetor V dividido por 5. Tá? Se V é 1/3, o versor de V é 3V. Olha só. Olha só. Lembra lá do V igual
da origem e 3, 4. Então, o que é o versor? O versor. Né? O que é o versor? O versor vai ser 1/5 de 3 e 4. Ah, Ricardo, mas eu não sei como é que eu calculo o módulo. É muito fácil, não é para essa aula. Mas é basicamente a raiz da soma do quadrado dos seus componentes. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, é raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso é igual a 9 mais 16, raiz, isso é igual a raiz de 25, isso é igual a 5. Então, este é o módulo ou a norma de V, tá bom? É por isso que está aqui. Mas, eu não queria que você se preocupasse com isso, apenas entendesse a ideia do versor de modo numérico, tá bom? Se V, o módulo de V é 1/3, o versor de V é 3V. Tá? Por que é 3V? Porque é o inverso, né? Ó, o versor de V, nesse caso aqui, é o outro caso, tá? É igual a V dividido por 1 sobre 3. Então, isso aqui está no denominador, logo vai ficar 3 sobre 1, V. Tá? Então, é por isso que está dando isso. Bom, e aí vamos falar de paralelismo entre vetores. Se dois vetores U e V são paralelos, V diferente de zero, então U é lambda V. O que significa isso? É o seguinte, se dois vetores são paralelos, então um é múltiplo do outro. Tá? Por um produto com o lambda. O que é o lambda? É o nosso escalar, é o nosso número real. Tá? É o nosso número escalar. É o nosso escalar. Tá? Proposição. Dois vetores U e V são paralelos se somente se U é lambda V. Né? Quer dizer que U é um múltiplo de V, do vetor V. Para lambda pertencente aos reais, V ou V igual a θ U para algum θ pertencente aos reais. O que é o θ? É o outro escalar. Então, olha, U é o produto de um escalar por V e V é o produto θ vezes U. De tal modo que θ e lambda pertencem aos reais. São números, pode ser 2 e 3, pode ser menos 1 e 4, pode ser 1/3 e 20. Qualquer um desses pode ser, depende dos casos. Tá? Qualquer caso que isso ocorra, nós temos vetores paralelos entre si. 3 pontos A, B e C pertencem à mesma reta se e somente se. Olha o uso que a gente faz dessa ideia aí de multiplicação por um escalar. Se AB é o produto de BC por um escalar, ou BC é o produto de um θ, outro número real, né, vezes AB, então eles são paralelos. E 3 pontos A, B, C. Então eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Agora o C, se tiver na mesma reta, é se somente se AB igual a lambda BC ou BC igual a θ AB. Tá? Então aí garante que ele está na mesma reta. Imagina que isso aqui é uma reta, tá? Não parece, mas é uma reta. Então tá aqui, ó, AB, BC. Então esse é o vetor AB e esse é o vetor BC. Eles só são da mesma reta se AB igual a lambda BC. Se tem exercício para você resolver isso, a gente vai resolver em aulas seguintes. Por enquanto, a gente está só lançando alguns conteúdos aqui para você ir sacando e entendendo um pouquinho. Olha só que interessante aqui. Se o vetor V é diferente do vetor nulo, determinar o vetor paralelo a V tal que tem o mesmo sentido de V e módulo 5. Tá? O vetor V é esse. Se eu quiser um paralelo, um U paralelo a V, basta eu ter um lambda
de V. Para que ele tenha um lambda de V e tenha módulo 5, então o que vai acontecer? Se eu pegar e multiplicar 5, que multiplica o versor de V, o que me garante isso? Me garante que o módulo disso dá 5. Entendeu não? Olha só. 5 em módulo vezes versor de V em módulo. Quanto é que é o versor de V? 1. Módulo de 5 é 5. Logo, isso vai dar 5. Então, o módulo desse novo U aqui, ele tem que ser 5 vezes o versor de V. Tá? Senão, eu não consigo fechar com essa condição aí de que o módulo dele seja igual a 5. Então, como é que eu faço para resolver essa questão? Eu primeiro preciso achar o versor de V. Quem é que lembra aí o versor de V? O versor de V é V dividido pelo seu módulo, pela sua norma. Então, esse é o versor V. E lambda, quanto é que vale lambda? Lambda vale 5. Então, U, né? Só deixar claro aqui, U, ele é um vetor paralelo a V, de tal forma que U é igual a 5 vezes o versor de V. Ou seja, U é igual a 5 vezes V dividido pelo módulo de V. Tá? Esse é o nosso U. Isso garante que o módulo dele é 5, porque esse módulo aqui vale 1. E também ele é paralelo a V, porque o versor é paralelo, né? Na mesma direção e sentido. Tá? Bom, se for o sentido contrário a V e módulo 10, aí mudou um pouquinho, mas ainda é tranquilo. É um vetor W de tal forma que seja negativo do produto de 10 pelo versor de V. Tranquilo? Troca a direção, o módulo é 10 e aqui o módulo é 1, só para garantir a direção desse novo vetor W. Então, W é igual a menos 10, que multiplica o vetor V, dividido pelo módulo de V. Tá? Parece e é bastante abstrato, mas é só para mexer com os conceitos e os conteúdos aqui, uma forma algébrica de mexer com os conceitos e conteúdos. Lembrando que o versor é um vetor unitário na mesma direção e sentido, né? O versor é no mesmo sentido e sentido de V, tá? Esse é o nosso versor V. Lambda é um real e vai depender da situação. Nesse caso aqui foi 5, no outro caso foi 10. Porque eu estou garantindo que o módulo desse novo vetor vai dar 5 ou vai dar 10. Bom, na aula que vem, a gente vai resolver essa situação aqui, que a gente não resolveu nessa aula, porque na aula que vem eu vou definir a soma, a adição de vetores. Tá? Então, para a gente entender essa situação aqui, lá na aula que vem a gente vai entender primeiro o que é adição de vetores e, a partir daí, começar a resolver. Bom, eu vou deixar um para casa, bem simples até, para você resolver. Eu quero que você determine o vetor V, que está definido entre A e B, sendo que A vale 2 e 3. Esse é o vetor V, tá? Ele está definido aqui de A, origem, B, o fim. B vale mais 4 e 8, tá? E eu gostaria que você calculasse quanto vale 5V e quanto vale menos 2V, tá? Então, determinar quem é esse vetor V aqui. Depois de determinar esse vetor V, multiplicar o 5V e o menos 2V. E de quebra, já dá para saber calcular o módulo de V, que vai ser as coordenadas ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, raiz disso, tá? Tranquilo.
Bom, e para encerrar tudo mesmo, calcula o versor de V. Na aula que vem é a primeira coisa que eu vou resolver, mas eu gostaria que você tentasse. Tá bom? Beleza? Então, até a próxima aula.